Para se combater a cultura do racismo, é preciso ter uma cultura antirracista, né? E também disputar o calendário é importante. Ao disputar as datas comemorativas no calendário nacional, se disputa a memória. Olá! No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares foi assassinado por liderar a luta de resistência contra a escravidão no Brasil. Ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares e é considerado o herói do movimento negro brasileiro. Não é à toa que 20 de novembro é comemorado e celebrado no país como o Dia da Consciência Negra. E este é o tema de hoje do programa Analisa. O nosso convidado é o professor Mário Augusto Medeiros da Silva, docente do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp. Professor Mário, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês. Professor, eu queria começar, se eu pudesse explicar para o nosso público um pouco mais sobre a origem do dia 20, né, e a sua importância. Olha, o 20 de novembro, como você disse na abertura, ele faz referência a essa data importante que é o assassinato de Zumbi dos Palmares, e o Quilombo dos Palmares entendido como, dentro do período colonial, ainda como um lugar de resistência, de construção de diplomacia, de articulação política, de organização da população africana e aqui considerada como negra, enfim, em Minas Gerais, no Brasil, ainda dentro do período colonial. Ele vai ser também ressignificado ao longo do tempo, especialmente no século XX, por diferentes gerações de homens e mulheres negros com uma memória importante, portanto, de resistência escrava, né, de resistência escravizada, melhor dizendo, dentro daquele momento, e com uma data importante para a organização negra, um quadro de referência. O que isso quer dizer? De um lado, durante muito tempo se teve a ideia de que o 13 de maio de 1888 era uma data que deveria ser valorizada, e é mesmo, como o dia da abolição da escravidão no Brasil. Qual é o problema dessa data, ou qual foi o problema entendido por uma parcela do movimento negro, de associações negras? De que a maneira como o 13 de maio era compreendida nos discursos públicos, especialmente pelo Estado, seja o final da monarquia e um ano depois pela República em 1889, ao longo do tempo, de que a abolição tinha sido uma concessão, como se também uma concessão da princesa Isabel, ou seja, algo que vem de cima para baixo, como se não tivesse havido a participação da sociedade, especialmente daqueles mais interessados na abolição da escravidão, homens e mulheres negros e negras escravizados, né? Durante muito tempo o 13 de maio foi comemorado como uma data importante da República, né? Uma data em que também as associações negras disputavam, não como uma concessão, mas para reivindicar histórias de pessoas africanas aqui, negros que então passam a integrar a sociedade. Deixou de ser comemorado durante o governo Vargas, em 1937, e ficou uma grande lacuna, em verdade, no calendário nacional e nos debates públicos num país que é um país com uma população negra considerável e também com expressões e manifestações e formas de organização do racismo também considerável. Em 1971, um grupo de intelectuais negros e negras, um grupo de pessoas em torno de uma associação chamada Palmares, no Rio Grande do Sul, reivindica a data de 20 de novembro de 1695 como uma data importante para o movimento negro naquele momento, né? Uma nova geração de intelectuais negras e negros liderados por um poeta gaúcho muito importante para a história da literatura brasileira e para a história da literatura negra brasileira, de nome Oliveira Silveira,
né? Uhum. Então, a partir do Rio Grande do Sul, que também é um caso interessante, quer dizer, é um estado que geralmente é pensado como um estado não negro, mas um estado de maciça migração branca, europeia, etc., mas que acaba sendo também um mito, já que o Rio Grande do Sul tem uma grande concentração de associações negras, que hoje a gente chama de clubes negros, de terreiros de candomblé, de espaços para uma religiosidade afro-brasileira. A partir do Rio Grande do Sul, há uma reivindicação de um novo momento do movimento negro, que critica o 13 de maio da maneira como ele foi pensado, especialmente de cima para baixo, pelo Estado, que reivindica aquilo que vinha sendo discutido, especialmente no âmbito da historiografia ou das ciências sociais, com os trabalhos do Edson Carneiro ou Clóvis Moura, por exemplo, né? Edson, que escreveu O Quilombo dos Palmares nos anos 40, Clóvis Moura, que escreveu Rebeliões da Senzala nos anos 50, enfim, reivindica a ideia de um dia da consciência negra, né? Um dia que rememorasse o 20 de novembro como uma referência de organização política, de diplomacia, de formas de pensar a participação da população negra como senhora do seu destino, digamos assim, na história nacional. Isso também tem uma referência interessante com relação à ideia de uma articulação, de uma solidariedade internacional, porque essa ideia de consciência negra também está muito em voga naquele momento, tendo em vista o apartheid na África do Sul, né? O intelectual que foi assassinado pelo Estado segregacionista sul-africano, de nome Steve Biko, escreveu um livro Escrevo Porque Eu Quero, ele lança também para o mundo da diáspora e para a luta antirracista a ideia da importância da consciência negra face a violência que é o regime racista sul-africano, a violência que era o regime do apartheid que durou de 1948 a 1994. Então, a partir dos anos 70, né, com o passar do tempo, os movimentos negros no Brasil passam a reivindicar a imagem de zumbi, a importância da memória. Isso vai ganhar força na década de 80, quando tem o retorno de intelectuais negros importantes como Abdias do Nascimento, ou a solidariedade com outros intelectuais negros como Lélia Gonzalez, Eduardo de Oliveira, Beatriz Nascimento, enfim, com outras gerações de intelectuais negros e negras que entendem o quilombo como uma unidade política importante, uma organização política importante para a população negra. Entendem a Serra da Barriga, em Alagoas, onde então estaria situado o Quilombo dos Palmares, como um lugar que precisa ser reivindicado e tornado patrimônio cultural. Uma campanha que vai acontecer na década de 80, liderado por vários desses intelectuais que eu falei. Mas lá no começo dos anos 70, antes de tudo, uma data que pudesse ser disputada e colocada no lugar do 13 de maio como uma referência política importante para a população negra, mas, em verdade, uma referência política e cultural importante para a população brasileira, entendida como uma luta contra o racismo, que atravessa a todos nós como um dever, né? Lutar contra o racismo é um dever de todos aqueles que se digam antirracistas, brancos ou negros, não importa. Uhum. Professor, ainda sobre a data, né? A data ela foi colocada no calendário nacional, né? Só em 2023, né? Antes disso, muitos estados não incluíam essa data como um feriado para se celebrar, como um marco mesmo, né? De tudo que o senhor disse aí. Quer dizer, ainda hoje não era um consenso no país isso, né? Como que o senhor vê essa questão? Eu entendo isso como, enfim, de um lado, uma conquista difícil, mas uma conquista da qual o movimento negro, as organizações que compõem os movimentos negros no Brasil, elas não abriram mão, o que mostra uma capacidade de organização e de disputa, de pressão junto ao Estado, né, em nível federal, estadual ou municipal, né, de um lado, e de outro lado mostra também a força do racismo no Brasil e a força da cultura do racismo em diferentes esferas dentro do Estado, mas também como que ele vai organizando a nossa experiência cotidiana. O racismo é uma cultura.
né? E em sendo uma cultura, ninguém nasce racista, você aprende a se tornar racista, né? E por isso que se diz que é uma cultura. Então, se aprende, se socializa dentro do racismo, se aprende o racismo, inclusive, por aquilo que é invisível, não é? Ou seja, se a gente não fala que existe discriminação racial no Brasil, é, se a gente não toca no assunto no currículo escolar, se não disputamos isso dentro das nossas famílias, se o Estado não tem uma ação proativa de colocar o dedo na ferida, digamos assim, ele não existe. Mas as pessoas que sofrem racismo, que sofrem discriminação pela cor da sua pele, que sofrem discriminação pela sua ascendência africana, que sofrem diferentes formas de discriminação pelo fato de não serem brancos, e é difícil dizer quem é branco ou não no Brasil, mas enfim, dado um país que é miscigenado, mas é muito fácil dizer quem não é branco, né? Então ele se torna uma coisa invisível, mas que cria um caldo de cultura que organiza a nossa experiência cotidiana, né? E a força do racismo no Brasil, ela se manifesta de diferentes formas, seja em práticas mais incisivas de discriminação, né? Então, alguém xinga o outro, faz uso de palavras que remetam a algum tipo de comportamento, a alguma animalização mais direta, porque aquela pessoa tem a pele preta ou mais escura ou mais clara, então é uma pessoa considerada negra, né, preta ou parda, não importa. Mas também tem outras dimensões do racismo que dizem respeito, por exemplo, à história do nosso recenseamento, que demora para incorporar categorias de autoidentificação, como preto ou pardo, por exemplo. Tem formas de discriminação como outras formas de racismo, como a dificuldade de criminalizar o racismo, né? Tem uma lei de 1951 que torna a prática de discriminação como mera contravenção penal, a lei Afonso Arinos. Passam-se anos, décadas, até que após a Constituição de 88, em 1989 surge a Lei K.O., que torna o racismo como uma prática de crime, e finalmente, só nos anos 2000, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, percebam, tem uma grande dificuldade de tornar o racismo como crime, né? Um crime inafiançável, um crime que deva ser punido, que não é apenas uma contravenção como o jogo do bicho, que não é um mal-entendido, né? A lei de 10.639 de 2003, que então coloca também como uma conquista dos movimentos negros a importância de uma educação antirracista, né? Ter nos currículos de ensino médio e também nos currículos de ensino superior a importância de pautar a história da África, a importância de pautar a história da população negra no Brasil, não de uma forma estereotipada, a importância de produzir conteúdos, de produzir material didático, editorial, de conteúdos audiovisuais, enfim, de que se conheça de onde veio a ascendência de mais de 50% da população brasileira. Quer dizer, isso é uma forma de combate antirracista por meio da cultura. Mas considerando a história do Brasil, quantos anos se levaram para chegar nesse ponto? Considerando a história da República, que começa em 1889 e que dizia que todos são iguais perante a lei, independente da cor, né, do credo, da raça, etc., nossas constituições vão sempre colocar nesse ponto. Quanto tempo demora até que a gente tenha, de fato, legislação a respeito? Quer dizer, para se combater a cultura do racismo é preciso ter uma cultura antirracista, né? E também disputar o calendário é importante. Ao disputar as datas comemorativas no calendário nacional, se disputa a memória, né? Os feriados, eles não são apenas para a gente se divertir, curtir a família, ir para a praia, descansar. É também, mas um feriado nacional, ele representa um marco dentro da história da nação, da memória, daquilo que vai servir para a gente de referência, que vai organizar o nosso tempo presente, fazendo algum tipo de reivindicação ou de homenagem ao passado e apontando direções para o futuro. Então, ter no calendário um dia nacional de reflexão de uma cultura antirracista que possa ser chamado de Dia da Consciência Negra é muito importante na luta contra o racismo e é muito importante na cultura antirracista que a gente quer construir no país. Só que isso
teve resistências, tem resistências, não é fácil, mas mostra também a força dos movimentos negros na nossa história e um compromisso de mudanças sociais que a sociedade brasileira, com o passar do tempo, vai aderindo, né, de uma adesão a uma cultura antirracista e práticas antirracistas. Professor, o senhor deu alguns exemplos de práticas racistas mais estruturadas na sociedade, né? A gente pode chamar isso de racismo institucional? Eu queria abordar um pouquinho mais esse tema e se o senhor puder falar como que ele se manifesta, como que o senhor vê essa questão. Olha, tem cada vez mais especialistas, colegas que têm trabalhado com esse tema, né, e observando a maneira como as instituições brasileiras, em diferentes níveis, elas mantêm práticas de discriminação mais explícitas ou mais veladas, né? E muitas vezes a gente pode falar sobre isso vendo a contrapelo, vendo tentativas de driblar algo que, se não existe, por que a gente cria lei para combater? Então, se não existe racismo no Brasil, por que você cria a necessidade, você cria leis que mostram a necessidade de políticas de ações afirmativas em concursos públicos, de políticas de ações afirmativas para entrada de estudantes na graduação ou na pós-graduação, como é o caso da Unicamp, da nossa universidade, a necessidade de um estatuto de igualdade racial que garanta o direito para que as pessoas, reforce o direito para que as pessoas sejam tratadas como iguais, independente da sua cor da pele ou disso que acaba sendo... raça não existe, né, biologicamente, né? A gente não tem variações no grupo humano que impeçam que nós nos reproduzamos, tenhamos descendentes, etc., né, em termos de variações cromossômicas. Mas a raça é uma criação histórica, uma criação política, filosófica, que tem uma história, um conceito, etc., né? Mas se ela não existe, e se aquilo que dela decorre, que é o racismo, também não existe, então por que a gente cria tantas leis justamente para tentar equilibrar algo dentro das nossas instituições, que devem ser instituições muitas vezes públicas, laicas, republicanas, né? Então, que devem tratar todos iguais? Por que a gente precisa criar tantos mecanismos para combater algo que não existe? Ou seja, as nossas instituições são racistas. As nossas práticas institucionais, mesmo que muitas vezes a gente não perceba, praticam racismo, estão organizadas dentro de uma cultura racista. O racismo institucional, portanto, é uma ideia que vem para ajudar a esclarecer e ajudar a observar práticas cotidianas, práticas que estão alicerçadas há muito tempo em instituições que muitas vezes são centenárias, que passaram décadas operando de uma mesma forma. As nossas universidades passaram por isso recentemente, né? Não é muito estranho ver no âmbito da universidade um conjunto de docentes muito pequeno que sejam identificados como pretos ou pardos, né? Não é muito estranho ver no âmbito das instituições federais, estaduais ou municipais poucos quadros dirigentes que sejam efetivamente negros, né? Não é estranho em organizações que acabam de alguma maneira decidindo diferentes aspectos da vida nacional, no mundo da cultura, da economia, no mundo da política, o que seja, sempre um mesmo tipo de corpo, um mesmo tipo de origem, o mesmo tipo de ascendência, né? Isso não é natural. Poucas coisas na vida social, em verdade, ou quase nenhuma delas na vida social é natural. Isso é parte de uma cultura, isso é parte de uma organização, isso tem uma história. E que a gente pode parar em algum momento, que a gente pode rever em algum momento, que a gente pode rever a história das nossas instituições e entender que alguma coisa está errada, né? Então, o combate ao racismo institucional significa rever a história das nossas instituições, entender qual é o problema, se é que nós consideramos que isso é um problema, né? E eu creio que sim, e praticar o antirracismo, praticar uma cultura antirracista, uma cultura institucional antirracista. Os mecanismos para isso são variados, passam pela lei, passam por ações afirmativas, passam por educação, passa por tentar equilibrar
a porta de entrada com um conjunto maior de oportunidades iguais, tem uma série de mecanismos. Mas a primeira coisa, o primeiro passo a ser dado é fazer uma avaliação, um diagnóstico da instituição na qual nós estamos e verificar se nós temos um problema. E creio que a gente tem muitos problemas em várias das nossas instituições até hoje. Está aí o debate, para quem da ordem do dia do Supremo Tribunal Federal. Há uma campanha, não só para que haja mais mulheres, entre os 11 hoje só tem uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, mas para além disso, para que haja ministros ou ministras negros ou negras, mas especialmente nesse momento uma ministra, uma juíza negra na mais alta corte do país. Uma instituição centenária que delibera a respeito da vida de todos nós, porque vai deliberar sobre assuntos de natureza constitucional, né, das leis máximas, e que não é representativa do conjunto da população, seja por gênero, seja por raça e talvez nem mesmo por classe. Então, esse é um exemplo muito da ordem do dia hoje de um debate sobre racismo institucional e discriminação institucional. Tá bom, professor. Outro tema que eu queria abordar com o senhor é essa questão da miscigenação brasileira, né? E essa ideia que se construiu ao longo do tempo de democracia racial, né? Então se fala muito nessa questão do mito da democracia racial, né? Queria a sua opinião sobre isso. Não é. O Brasil é um país miscigenado. Né? O que significa miscigenação significa que houve uma série de, entre aspas, cruzamentos entre diferentes populações humanas que fazem parte da história da humanidade, da modernidade. Nós nascemos como um país moderno dentro do período da modernidade entendida como algo que acontece ali a partir do século XVI. Nascemos em 1500 com uma ocupação, com uma invasão europeia num território que passa a ser chamado de América e de Brasil. Ponto. Né? A partir daí, essa invasão ela levou, por meio da violência, ao cruzamento entre europeus e os povos originários. Né? Daqui a pouco, por volta de 1530, 1532, com a escravidão moderna, os sequestros de africanos para cá, trazidos para trabalhar forçosamente, organizando a escravidão, e houve a mistura entre esses três grupos humanos para começar. Entre o século XVIII e XIX, um grande incentivo de substituição de uma população que não é branca, né, já que tem uma mistura entre europeus, povos originários, diferentes povos africanos no nosso território, sai tudo menos uma população branca, europeia, ocidental, que já não era branca lá, a verdade seja dita, especialmente se falando de Portugal e de Espanha, que durante um bom tempo da sua história também foram ocupados pelos mouros. Os mouros nada mais são do que aquele povo da ponta da África, a gente está falando de Marrocos, de uma África árabe, enfim, que também não é branca, né? Mas o problema todo é que a ideia da miscigenação ela é extremamente interessante do ponto de vista inclusive biológico, quer dizer, quanto mais mistura, melhor. Isso é uma ideia bastante antiga, por exemplo, tem alguém como Gilberto Frey, em Casagrande Senzala, né, que escreve em 1933, na época do nazifascismo, né, o nazismo que defende a pureza racial, e Gilberto Frey faz um elogio da mistura racial como algo que, de alguma maneira, permitiria verificar a força de um povo. Então, o brasileiro seria muito mais forte do que qualquer povo ariano pelo fato da sua mistura. Isso é interessante de um lado. Qual é o problema ruim da miscigenação em termos de discussão e o que vai dar no mito da democracia racial? O que a miscigenação esconde é uma história de violência, né? As populações originárias ou as populações africanas que aqui vieram e teve essa mistura com os europeus, na maior parte do tempo a gente está falando de estupro. É disso que se trata. Né, de ventre gerador, como é uma expressão do mundo da história da escravidão. Né? Quase não se tem opção. Né? Então esconde uma história de violência de um lado. De outro lado, a história do racismo implica numa história de classificação e de hierarquia. O que é bom, o que é ruim? O que é valorizado como positivo e o que é valorado como negativo. Ser branco, quanto mais clara a pele, por uma série de decorrências históricas, passa a ser visto como algo muito positivo e no lugar mais alto da hierarquia.
Quanto mais escura a pele, se coloca num lugar muito negativo e nos patamares mais baixos de hierarquia. Portanto, se criam cenários de discriminação, se cria um cenário de diferenças de oportunidades e que acaba levando a nossa conversa aqui sobre a luta da população negra, da luta antirracista, da luta com a forma que o racismo se organiza na nossa sociedade, não é? Não existia democracia racial no período colonial e não existia democracia racial até o final, a ideia de democracia racial até o final do Império, né? A ideia de democracia racial é uma ideia que vai se organizando dentro do período republicano, especialmente no século XX. Por quê? Porque há uma população que é uma população não branca no Brasil, que está organizada, que está querendo disputar direitos, que está querendo, de alguma forma, reivindicar coisas que a República promete e não cumpre, né? Direito ao ir e vir, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação pública, né? Questões que até hoje, em 2025, são impactantes para nós, né? Mas as pessoas estão reivindicando coisas junto ao Estado que muitas vezes vai dizer, olha, não, vocês todos são iguais perante a lei, todos têm direitos, vocês estão reivindicando algo que já é do acesso de vocês, basta se esforçar. Enquanto que muitos movimentos negros estão dizendo, não, mas a gente não consegue porque nós somos negros e ser negro dentro dessa história nacional é uma história de ser colocado sempre no canto, sempre escanteado, sempre deixado pro último da fila, né? Moramos nos piores lugares, nossas crianças não têm acesso à escola pública porque precisam trabalhar, porque o trabalho infantil era disseminado, né? Há uma população analfabeta, não temos o direito à saúde, etc. O direito ao ir e vir em muitas cidades, e as pessoas pouco falam sobre isso, embora não fosse de caráter oficial, muitas cidades tinham aspectos de segregação dentro das suas cidades e não permitiam que a população negra circulasse livremente. O direito à associação civil e à organização política, por vezes, foi interditado. No Estado Novo, o primeiro partido, a primeira ideia de um partido político negro, que foi a Frente Negra Brasileira, existiu entre 1931 e foi fechada com o golpe do Estado Novo em 1937. Mesmo ano, aliás, que o 13 de maio deixa de ser comemorado pelo Estado. Ou seja, a ideia de democracia racial ela vai sendo gestada no âmbito do nosso pensamento social e adotada também pelo Estado brasileiro como uma forma de atenuar conflitos, né? Se nós somos uma democracia racial, todos são iguais e não há o que reivindicar, né? Todos são iguais independente da cor. Isso na letra da lei é bonito, mas na prática cotidiana, não. Se nós somos parte de uma democracia racial, não temos conflitos racistas aqui, não tem discriminação, não há o que se reivindicar. É como se fosse um amortecedor dos conflitos que acaba não se sustentando ao longo do século XX, muito pelo contrário. Né? Professor, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da preservação da memória, né? O senhor tem um projeto aqui na Unicamp, né? Que se chama Projeto Afro Memória. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto e também da importância de se ensinar mais sobre negros e negros, a história nas escolas, enfim. Toda essa questão aí envolvendo a memória. O Projeto Afro Memória, ele é um projeto de colaboração entre instituições, não é? O Projeto Afro Memória ele foi criado em 2019 e é uma colaboração entre três instituições, inicialmente. O Arquivo Edgar Lowenhoff, o Arquivo de História Social vinculado ao IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que hoje eu sou um dos diretores, né? O Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, né? E um núcleo específico dentro do SEBRAP que se chama Afro-SEBRAP, que é coordenado pela professora Márcia Lima, do Departamento de Sociologia da USP, né? E a linha de pesquisa Hip Hop em Trânsito, que é uma linha de pesquisa vinculada ao Centro de Estudos de Imigração, no IFISH também, é coordenado pela professora Jaqueline dos Santos e a professora Daniela Vieira dos Santos, né? Então, é uma articulação que levou à seguinte construção. E em 2019 se entendia que a história dos movimentos negros, as organizações negras no Brasil, tendo em vista o governo
vigente naquele momento, estavam bastante ameaçadas, não é? Também tinha um debate no âmbito dos movimentos negros sobre a importância de preservar documentos, atas de reuniões, material audiovisual de diferentes suportes desses movimentos espalhados pelo Brasil. Né? Essas organizações tinham esse interesse e, na ocasião, tanto a professora Márcia Lima como eu e o professor Aldair Rodrigues, do Departamento de História, também tínhamos interesses tendo em vista as nossas pesquisas. Né? Então acaba acontecendo um encontro, uma reunião que foi a seguinte. A Márcia orientava um doutorado, um estudante de doutorado de nome Paulo Ramos, que estava fazendo pesquisa sobre a história do Movimento Negro Unificado, o MNU, uma organização que surgiu em 1978 e existe até hoje. O Paulo, indo encontrar antigos militantes do MNU, indo à casa dessas pessoas, já que o MNU não tem uma sede, fazendo entrevistas, ele localizava documentos com essas pessoas guardados sobre a história da organização e de outros movimentos negros. Estavam em sótãos, estavam em porões, estavam dentro do armário, estavam se desfazendo. Ele começou a levar esse material para o SEBRAP, que estava construindo o AFRO-SEBRAP, mas o SEBRAP não é um arquivo, ele não é uma biblioteca, né? Ele é um centro de pesquisa, de pesquisadores que não lidam com essa temática. Aqui na Unicamp, Aldair e eu, nós tínhamos participado também da construção da luta pelas ações afirmativas na pós-graduação e na graduação. A gente está falando de 2019, é um ano que, salvo engano, vai ter o primeiro vestibular com ações afirmativas para negros e indígenas na Unicamp. E nós dirigíamos o AEL. Aldair era o diretor principal, eu era o diretor adjunto naquela ocasião, e eu orientava uma pesquisa de mestrado da Milene Marques, que estava trabalhando com a história da luta de mulheres negras na redemocratização, né? Em particular Sueli Carneiro, Gueledés, o que viria a se tornar o Gueledés. Então, a gente acaba se encontrando, Márcia Lima, Paulo, Aldair e eu, a partir dessas pesquisas, a partir desse interesse comum e também a partir da agenda dos movimentos negros que estava ameaçado naquele momento e que todos eles possuíam documentação para contar suas histórias. Aí a gente cria o projeto Afromemória, que inclusive tem um portal na internet, afromemoria.afrosebrap.org.br, e de 2019 para cá a gente conseguiu reunir aqui na Unicamp 16 acervos de movimentos negros, de intelectuais negros e negras. Isso faz da Unicamp hoje um dos lugares mais importantes da preservação da memória negra, de movimentos negros, de intelectuais negros no Brasil. Né? Nós temos acervos do MNU, né, de militantes do MNU como Milton Barbosa, Reginaldo Bispo, Chico Piauí. Né? Nós temos a documentação que conta parte da história importante da literatura negra no Brasil, do Quilombo Hoje Literatura. A gente tem a documentação do Gueledés, Instituto da Mulher Negra, de uma organização então que conta a história da organização de mulheres negras, de um feminismo negro no Brasil. A documentação que diz respeito à luta dos movimentos negros com relação ao mundo do trabalho e às leis trabalhistas, os direitos do trabalho, que é a do CERT, o Centro de Estudos e Relações de Trabalho. A gente tem documentos sobre a imprensa negra paulista, a imprensa negra no Brasil, que são os acervos do Flávio Carrância e da Miriam Ferrara, e também documentos que contam a história do hip hop nacional e internacional, que é a documentação da coleção King Nino Brown e Alexandre de Maio, por exemplo. Né? Então, de 2019 para cá, a gente tem feito o trabalho de ir até as organizações, ou nós somos procurados por elas no âmbito do projeto Afromemória, de preservar esse material no AEL, né, que completou 50 anos no ano passado e é um dos maiores centros de preservação de memória de lutas sociais das Américas. Né? Tudo isso de forma pública, gratuita, né, com trabalho de arquivistas, de bibliotecários, de especialistas na preservação de documentos,
Tem um trabalho também de difusão, quer dizer, o AEL é um lugar de acesso público para vir aqui presencialmente, visitar as instalações e pesquisar, mas muito também é digitalizado e disponibilizado na internet. No âmbito do AFMemória, dentro do portal, tem vídeos, tem publicações em PDF sobre cada um desses acervos à medida que eles vão sendo organizados, que podem ser baixados pela população, pelos interessados e utilizados como material didático, etc. Então, o AFMemória ele vem muito ao encontro, inclusive, da data do 20 de novembro, né? Porque é justamente essa geração do MNU, a geração dos anos 70, que vai reivindicar o 20 de novembro, o Quilombo dos Palmares, mais recentemente, como uma data importante. É também essa geração que vai tratar a memória como um lugar de luta antirracista dos movimentos negros, né? Essa geração dos anos 70 que vai pegar o bastão de diferentes movimentos negros desde o início do século XX e que vai lutar por se ter uma educação antirracista que vai culminar na Lei 10.639 de 2003, né? Entender a memória como um lugar de referência importante para que se tenha uma cultura antirracista, que possa se produzir referências para as novas gerações. E é muito importante que isso aconteça aqui dentro da Unicamp, uma universidade que nos últimos anos, desde 2015, com as ações afirmativas na pós-graduação iniciadas no IFISH e com as transformações do vestibular de 2017, 2019, passa a se reposicionar também no quadro das ações afirmativas. Então, para quem quiser conhecer, vá até o AEL fisicamente ou acesse a página do AEL ou a página do projeto AFMemória e a possibilidade de conhecer esses 16 acervos e os outros que virão, mas também o projeto como um todo e a importância da preservação da memória da população negra aqui na nossa universidade. Muito bom, professor. A nossa discussão vai chegando ao fim e eu queria agradecer novamente a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Eu também queria agradecer a nossa equipe técnica, Bruno Piato na direção de imagens, Jorge Calhau nas imagens e Johnny Andrade na edição. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado.